Existem momentos na vida em que tudo parece parado. Você acorda, faz o que precisa fazer, olha ao redor. E embora tudo esteja aparentemente em ordem, algo dentro de você começa a pesar. Não é tristeza, não é cansaço, é como se algo estivesse afrouxando por dentro. E é aí que começa o movimento silencioso da alma. A mente pode até chamar isso de estagnação, mas para a alma é o início de um rompimento sagrado. É nesse silêncio estranho, onde os dias parecem repetidos, que a alma começa a se descolar das estruturas antigas, aquelas que um dia serviram para te proteger, mas agora apenas limitam quem você está se tornando. Você não está parado, está sendo desfeito, não por fraqueza, mas por necessidade de verdade. A alma não evolui pelo barulho, ela cresce no espaço que a mente tenta evitar. O desconforto de não saber quem você é sem os antigos papéis, os antigos medos, os antigos hábitos. E é por isso que muitas vezes sentimos como se algo estivesse morrendo dentro de nós. Porque está morrendo o personagem que você precisou vestir para sobreviver. E isso, por mais libertador que seja, dói. Mas essa dor não é o fim. É o aviso de que algo mais puro, mais alinhado e mais autêntico está tentando emergir. E a alma está limpando o caminho. Não confunda esse momento com fracasso. Esse é o momento em que você parou de atuar e começou, enfim, a existir. Quando o processo de libertação começa, a mente entra em desespero. Ela não entende o silêncio, não entende a pausa. Ela se alimenta de controle, de planos, de metas a curto prazo. E quando a alma começa a tomar espaço, a mente reage, criando ruídos, medos e a ilusão de que algo está errado. Mas não está errado. Está apenas mudando de direção. A alma é silenciosa, paciente, profunda. Ela não grita, ela sussurra. Ela observa quando você tenta se convencer de que está tudo bem, mesmo quando não está. Ela sente quando você diz sim apenas para agradar quando queria dizer não. Ela nota quando você sorri, mas por dentro sente o mundo desmoronando. E mesmo assim, ela espera. Espera o momento em que você cansar do ruído, cansar de fingir, cansar de se manter pequeno em nome de uma identidade que já expirou. É nesse ponto de exaustão interior que muitas transformações começam. Não por força, mas por verdade. A alma não exige que você se torne outra pessoa. Ela apenas pede que você se lembre de quem você sempre foi. Antes do medo, antes das máscaras, antes do personagem que você precisou criar para ser aceito. Quando você sente que está perdido, talvez esteja apenas ouvindo pela primeira vez a única voz que realmente importa, a sua. Grande parte da dor que carregamos não é atual, é herdada. Não só dos outros, mas de versões antigas de nós mesmos. Versões que um dia criaram defesas, estratégias, armaduras para suportar o mundo. E que, por lealdade silenciosa, ainda continuamos sustentando, mesmo depois de já não fazerem sentido. A mente diz, se você sobreviveu sendo assim, por que mudar? Mas a alma responde, você não veio para apenas sobreviver, veio para viver em plenitude. É por isso que, às vezes, sentimos culpa só por pensar em mudar. Como se estar bem fosse trair quem você foi no passado. Como se abandonar o sofrimento familiar fosse uma forma de ingratidão com quem você precisou ser para aguentar. Mas essa lealdade, por mais nobre que pareça, é também uma prisão. Você não precisa mais provar sua força repetindo as mesmas batalhas. Você não precisa mais se apegar à dor só porque ela foi sua casa por muito tempo. A alma não quer que você se esforce para manter o que te fere. Ela quer que você reconheça que já é seguro ser quem você se tornou. E isso exige coragem. Porque libertar-se da dor não é apenas desapego. É também luto. É deixar morrer aquilo que por um tempo foi essencial, mas que agora impede seu florescer. A alma não guarda rancor pelas versões passadas. Ela agradece e depois solta. Porque a alma não quer que você seja leal à dor. Ela quer que você seja leal à sua expansão. Nem toda dor vem da ferida. Algumas dores vêm do nascimento,
É fácil confundir desconforto com sinal de erro. Mas, e se esse incômodo que você está sentindo for na verdade um aviso de que a alma está crescendo além das paredes que a cercavam? A transformação raramente começa com clareza. Ela começa com uma inquietação difícil de explicar. Você olha ao redor, tudo parece normal, mas por dentro algo não encaixa mais. O que antes fazia sentido, agora parece sem brilho. O que antes era desejado, agora pesa. E nesse desconforto a alma sussurra: você já não pertence mais a esse lugar. A mente reage tentando se agarrar ao que é conhecido. Ela tenta reorganizar o caos, redesenhar a rotina, anestesiar o incômodo com distrações. Mas a alma paciente não aceita ser calada. Ela permanece ali, pressionando levemente por dentro, até que você aceite olhar. O desconforto não é castigo, é movimento, é ruptura. É o eco da alma empurrando as paredes internas para revelar um novo espaço, ainda vazio, ainda indefinido, mas profundamente necessário. E sim, é assustador caminhar por esse espaço, porque, por um tempo, você não será quem era. Mas ainda não sabe quem está se tornando. E a alma vai exigir de você algo que a mente odeia dar. Entrega sem garantias. Mas é nessa entrega, incômoda, vulnerável e honesta, que a alma começa a florescer. Existe um espaço estranho entre o velho que já não serve e o novo que ainda não chegou. Um espaço onde você não se reconhece mais no reflexo de quem costumava ser, mas ainda não se vê claramente naquilo que está por vir. Esse intervalo é silencioso, incômodo e muitas vezes solitário. É nesse espaço que a alma repousa, em reconstrução. A mente odeia esse intervalo. Ela chama de crise, de dúvida, de perda de identidade. Mas a alma entende que esse vazio é fértil. É ali que nascem os novos contornos do ser. Você começa a se questionar. Será que eu fiz a escolha certa? Será que perdi algo que devia ter mantido? Será que estou indo a lugar nenhum? Mas essas perguntas não exigem respostas imediatas. Elas pedem presença. Você não está retrocedendo, está se desfazendo, está se esvaziando das camadas que não cabem mais em quem você está prestes a se tornar. É por isso que, no meio do caminho, muitos voltam atrás. Não porque são fracos, mas porque ninguém os ensinou que esse vazio é parte do renascimento. É o momento em que você não está nem no casulo, nem com asas abertas. Você está entre. E nesse entre, a alma não quer que você apresse o processo. Ela quer que você sinta, que aceite o silêncio como sinal de transformação. Que pare de correr e apenas esteja, porque é ali, nesse vazio sagrado, que a alma molda com paciência o novo você. Talvez o que mais nos esgote não seja o cansaço físico, nem as demandas externas. Talvez o que pesa de verdade seja sustentar diariamente uma versão de nós que já não nos representa. Uma versão treinada para agradar, para sobreviver, para se encaixar, mas que já não vibra na frequência da alma. A mente insiste em manter os papéis antigos. Ela diz: se funcionou até aqui, deve continuar funcionando. Mas a alma, ela silencia. E no silêncio, ela pressiona por dentro. Você sente isso quando sorri sem vontade. Quando diz, tá tudo bem e sabe que não está. Quando continua em ciclos que não nutrem, apenas por medo do que acontecerá se romper. A alma não suporta mais carregar essa farsa. Ela deseja autenticidade, ela pede leveza, ela implora por verdade. E a verdade é que você não é mais quem foi, mas também ainda não assumiu totalmente quem se tornou. Está no meio da travessia, sustentando o peso de uma máscara que já não encaixa no rosto, e isso dói. Não porque há algo errado com você, mas porque sustentar o que é falso exige muito mais energia do que honrar o que é verdadeiro. A alma não quer performance, ela quer presença. Ela não quer que você continue interpretando um personagem que aprendeu a sobreviver. Ela quer que você finalmente viva com a sua essência nua, imperfeita, real. O que está doendo agora não é a sua fraqueza, é a alma cansada de esperar para ser você. A mente teme o desapego
porque ela o associa a perder. Perder pessoas, caminhos, certezas, rotinas. Mas para a alma, desapegar não é perder, é abrir espaço. Espaço para o novo respirar. Espaço para o verdadeiro entrar. Quando você solta aquilo que já não serve mais, você não está negando sua história. Está apenas reconhecendo que algumas coisas cumpriram o seu papel e agora precisam ir. E isso inclui versões de você mesmo. Há hábitos, relações, sonhos e ideias que foram importantes, e ainda assim já expiraram. O ciclo se completou, e segurá-los com força é o que te impede de receber o que já está tentando se aproximar. A alma não tem medo de vazios, ela os acolhe, porque sabe que é ali no intervalo entre o que foi e o que será que nasce a verdadeira liberdade. Mas sim, no início, desapegar parece abandono. Parece renúncia, parece solidão. Você começa a se perguntar se não está sendo radical, ingrato, frio. Mas por dentro, algo se alinha. Aos poucos, o espaço que antes parecia vazio começa a vibrar em silêncio. E então você entende. O que parecia ausência era, na verdade, preparação. A alma não quer que você se apegue ao que já terminou. Ela quer que você confie que algo maior está esperando exatamente do outro lado do que você tem medo de soltar. Vivemos em uma sociedade que recompensa o barulho, as conquistas que brilham, as metas que impressionam, os movimentos que chamam a atenção. Mas a alma, ela caminha em silêncio. Ela não quer que você mostre resultado. Ela quer que você se alinhe. Muitas transformações profundas passam despercebidas. Elas não têm plateia, nem feed, nem reconhecimento. São silenciosas. O tipo de vitória que ninguém vê, mas que muda tudo por dentro. Como quando você diz não pela primeira vez sem culpa. Quando escolhe se afastar de algo que te esgota, mesmo que não saiba exatamente para onde ir depois. Quando se permite não ter todas as respostas e ainda assim segue em frente. É ali que a alma vibra. A mente gosta de mostrar. A alma só quer sentir. E quando você começa a se guiar mais pelo que sente do que pelo que esperam de você, algo muda. Você começa a sair do script. Começa a abandonar os papéis que te garantiam aceitação, mas nunca a verdade. E sim, esse caminho é solitário no início. Você talvez perca aplausos, talvez decepcione algumas expectativas, mas em troca, você ganha a companhia mais preciosa de todas, a de si mesmo. A alma não quer uma vida que impressiona, ela quer uma vida que faça sentido. E sentido muitas vezes não grita. Ele sussurra, e só os alinhados escutam. A mente preenche cada espaço com pensamento, com dúvidas, listas, justificativas. Ela teme o silêncio, porque no silêncio não há onde se esconder. Mas a alma só fala quando a mente se cala. É por isso que, em meio ao barulho do mundo, você pode sentir um vazio inexplicável. Não é ausência de estímulo, é ausência de escuta interna. Muitos confundem esse silêncio com estagnação, com tédio, com solidão. Mas ele é, na verdade, um portal, um espaço onde a alma se revela, se você tiver coragem de ficar. Ali sem fugir. É no silêncio que você percebe que boa parte do que carregava era ruído, que muitas das suas dores vinham de resistir ao que já estava pedindo para mudar, que a sua falta de direção era, na verdade, excesso de interferência da mente. A alma não é uma resposta rápida, ela é uma frequência, uma vibração sutil que só se capta quando se desce ao ponto mais profundo do ser. E esse ponto não é confortável, porque ali você se encontra com tudo o que ignorou, com tudo o que fingiu não sentir, com tudo o que sempre soube, mas adiou. No silêncio, a alma fala. E o que ela diz às vezes muda tudo, mas para ouvir você precisa parar de fugir. Você precisa permanecer, mesmo quando o silêncio parecer grande demais, porque só quem permanece nesse espaço escuro descobre a luz que nasce de dentro. Chega, o momento em que até a alma se cansa de resistir. Não de lutar contra o mundo, mas de lutar contra ela mesma, contra a verdade que insiste em pulsar por dentro, mesmo quando tudo lá fora tenta silenciar. Você sente isso quando a rotina continua igual,
mas o seu olhar já não consegue fingir. Quando você se vê sorrindo por fora, mas por dentro já não consegue sustentar aquela versão de si mesmo que construiu para agradar. É ali que começa o colapso silencioso da persona, não como fracasso, mas como libertação. A mente tenta manter a aparência. Ela diz: continue, é mais fácil. Assim. Mas a alma já não suporta. Ela não quer mais fingir que não sente. Ela não quer mais forçar uma vida que não vibra com sua essência. Ela quer a verdade, mesmo que doa, mesmo que te afaste de lugares, de pessoas, de caminhos antigos. E, por mais difícil que pareça, é nesse exato ponto de ruptura que o milagre acontece. Quando você deixa de negociar com sua verdade, quando você para de justificar o que te esgota, quando você finalmente diz, mesmo que em silêncio, chega. É nesse instante, sem plateia, sem aplausos, que a alma respira fundo pela primeira vez em muito tempo e começa lentamente a reconstruir a vida, não a partir do medo, mas da autenticidade. Esse é o momento em que tudo muda, não fora, mas dentro. E o dentro é onde a alma vive. Crescer espiritualmente não é apenas sobre luz, é muitas vezes sobre luto. O luto silencioso pelas partes de você que precisaram existir, mas que agora precisam partir. A alma não se expande carregando tudo. Ela se expande deixando ir. E deixar ir, neste caso, não é sobre descartar com frieza, mas honrar com consciência. As versões de si que um dia serviram, mas hoje limitam. Os papéis que você desempenhou para sobreviver, mas que agora te sufocam. As máscaras que te deram aceitação, mas roubaram sua presença. O luto espiritual não tem lágrimas visíveis. Ele tem silêncios, distâncias, ausências internas. Uma sensação de estar vazio, não por falta de algo, mas por estar pela primeira vez se esvaziando do que não é real. E esse esvaziar assusta, porque você ainda não sabe o que ocupará esse novo espaço. Mas a alma sabe. Ela não substitui, ela revela. E o que ela revela não é algo novo, é você sem as camadas. É comum sentir saudade de versões antigas, mesmo que elas tenham doído, porque eram familiares, porque protegiam você. Mas crescer é agradecer e seguir. É se despedir de quem você foi com respeito e não com culpa. A alma não te julga por ter se protegido. Ela só não quer mais que você se esconda. Depois da dor, do luto, do vazio, não vem um estouro. Vem silêncio. Vem um espaço onde nada parece extraordinário, mas tudo está se reorganizando, bem abaixo da superfície. É nesse silêncio que a alma começa a reconstruir. Sem pressa, sem promessas de perfeição, apenas com presença. Você acorda um dia e percebe que não está mais tentando ser algo para alguém, que seu corpo respira com mais leveza, que seu olhar não se prende mais a antigas feridas, mas procura por pequenas verdades do agora. Essa reconstrução não se parece com os começos que a mente planeja. Ela não tem roteiro. Ela não é linear. Ela é orgânica como o desabrochar de uma flor que nem sabia que estava em botão. A alma vai reorganizando seus valores, suas escolhas, seus desejos. E você começa a notar que aquilo que antes te impressionava agora te cansa. Que o que antes te distraía agora te esvazia. Que o que antes te bastava agora já não cabe. E não há drama nisso. Há maturidade, há consciência. Você começa a ouvir com mais profundidade, falar com mais intenção, sentir com mais clareza. Não porque chegou lá, mas porque voltou para dentro. A alma não quer que você se reinvente. Ela quer que você se lembre. E cada gesto alinhado com essa lembrança é um tijolo novo em uma casa onde, finalmente, você pode habitar inteiro. Durante muito tempo, você pediu permissão para existir como é, mesmo sem perceber. Buscava aprovação antes de mudar, antes de partir, antes de crescer. Esperava o momento certo. Esperava que os outros entendessem. Esperava que o mundo confirmasse o que sua alma já sabia. Mas a verdade é, a alma não espera por ninguém. Ela floresce quando você decide florescer. Há uma paz que só chega quando você para de negociar com o seu próprio chamado.
Quando para de se explicar para quem nunca vai entender. Quando para de pedir licença para sentir o que sente, desejar o que deseja, viver o que nasceu para viver. Essa paz não faz barulho, ela não precisa de palmas nem de reconhecimento. Ela é interna, firme, incontestável. Ela não vem de fora, vem do realinhamento entre o que você é e o que você vive. Você não precisa mais justificar seus limites, nem adiar sua expansão em nome da comodidade alheia. O caminho da alma é muitas vezes solitário, mas nunca vazio. Ele é repleto de sentido, de coerência, de presença. E o mais bonito disso tudo é que quando você para de pedir permissão, começa a inspirar outros a fazerem o mesmo, porque a liberdade é contagiosa. E a alma, quando é ouvida, se torna luz para muitos que ainda vivem no escuro da própria negação. Você não precisa que aprovem sua mudança, você precisa apenas ser fiel à verdade que arde dentro de você. Chega um ponto na jornada em que quase tudo desaba. As certezas desaparecem. As referências internas e externas perdem o sentido. Pessoas se afastam. Planos não fazem mais sentido. Você olha ao redor e tudo parece frágil. Menos uma coisa, a voz da alma. Porque é quando tudo desmorona que aquilo que é verdadeiro finalmente se revela. Você descobre nesse vazio o que te sustenta quando não há mais aplausos, quando não há mais personagens para vestir, nem papéis para interpretar. Descobre que a sua paz não vem de estabilidade externa, mas de um centro interno que você passou tempo demais ignorando. A alma não exige que tudo fique de pé, ela só exige que aquilo que fica seja verdadeiro. E o que fica é simples, é essencial, é silencioso. É o que te faz respirar com leveza mesmo em meio ao caos. É o que te conecta com algo maior, mesmo quando tudo parece incerto. Talvez você não tenha mais as mesmas conquistas. Talvez tenha perdido coisas, pessoas, caminhos. Mas no fundo, você ganhou algo que nenhuma perda pode roubar. A conexão inquebrável com quem você é quando tudo mais se desfaz. É nesse lugar que a alma floresce. Não por grandiosidade, mas por verdade. Quando tudo cai, o que permanece é você, inteiro, sem armaduras, sem máscaras, sem mentiras. A sua essência nua, viva, desperta. Talvez você não saiba explicar o que está acontecendo. Talvez, ao olhar ao redor, ainda não veja grandes mudanças. Mas dentro, algo já não é como antes. Você sente, você sabe. Mesmo que não tenha palavras, a alma já reconhece. O retorno começou. Você não está estagnado. Está em reconstrução. Está sendo reconduzido, camada por camada, aquilo que é mais essencial em você. Não a antiga identidade, mas a verdade que existia antes de todas as adaptações. A vida não te paralisou. Ela te chamou para um ponto de silêncio, onde a alma pudesse te lembrar. Você não precisa mais correr, provar ou se encaixar. Você só precisa se lembrar de quem você é quando ninguém está olhando. E esse é o lugar mais sagrado que existe. Não é uma nova versão que está surgindo. É uma versão mais honesta, mais conectada, mais inteira. O despertar, raramente, acontece com fogos de artifício. Ele começa com um basta silencioso, com uma escolha invisível, com um passo pequeno, mas alinhado. E é assim que você muda tudo. Não de uma vez, mas de forma constante. Não tentando ser novo, mas aceitando deixar morrer o que já não é você. Porque quando você solta o que está acabando, a alma finalmente consegue se expandir no que está nascendo. E então, sem precisar ir a lugar algum, você se encontra. Porque o lar da alma nunca foi fora, sempre foi dentro. E agora você está voltando.